Olá, boa noite, queridos irmãos e amigos, a mais um culto da Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá. Já chegamos ao dia 26 de abril, último domingo do mês de abril, e rapidamente o mês se foi e já estamos beirando um novo mês, o mês de maio, o mês da família, o mês que as igrejas batistas tiram para celebrar a família, e durante este mês também estaremos tendo atividades que envolverão as nossas famílias. Mas hoje é o dia 26, é o dia de adorarmos ao Senhor e queremos convidar você, a sua família, a louvarmos o nome do nosso Deus, a estarmos na presença do nosso Deus com a certeza de nosso coração de que a obra não vai parar. A obra não vai parar. Este é o tema deste culto nesta noite. E eu convido você a louvar, a adorar ao nosso grande Deus. Nós ouviremos neste momento o nosso prelúdio. E já neste instante, se coloque diante do altar do Senhor, já se coloque, deixe o Espírito Santo falar aos seus corações. Mesmo em casa, Deus tem algo muito precioso, muito especial para você nesta noite. Ouçamos o nosso prelúdio, em seguida o irmão Felipe estará orando a Deus, pedindo que Deus nos abençoe durante este culto. Mas um dia, Senhor, de oração, um dia para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, cada um em Tua casa, buscando cada vez mais a Tua presença. Isso nos faz refletir, Senhor, faz pensar qual o Teu propósito para tudo isso. Mas diante de tudo, diante de que possa ocorrer, nós não deixaremos de Te adorar, Pai. Nós não deixaremos de exaltar o Teu nome, de Te engrandecer, porque Te amamos. Que
que possa acontecer em nossas vidas, o que possa acontecer nas vidas de nossos familiares, nós ainda te amaremos, Senhor, até o fim, até o retorno da volta do Teu Filho Jesus. Senhor, e essa obra não vai parar, a nossa obra não vai parar, por nada que aconteça. Nada vai nos atrapalhar, nada vai deixar de que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Pai. Conduz esse culto de domingo conforme a Tua vontade, que a Tua vontade seja boa e agradável para os nossos ouvidos, que a gente possa saber, entender, refletir o que a gente precisa para melhorar nesses tempos de quarentena, Pai. Há tanta solidão nesses dias, tantas pessoas, mas também há muita reflexão e muito acolhimento para todos nós, para quem está precisando. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, é isso que eu te agradeço. Amém. Como o irmão Felipe comentou na sua oração, né? Falou na sua oração, tempo de reflexão, da igreja refletir neste momento de pessoas em solidão, é um momento de aconchegar, de querer estar juntos, né? E por isso é que precisamos refletir. E neste sentido de reflexão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e juntos fazermos esta leitura. Será uma leitura em uníssono, ela aparecerá na tela o texto, então vamos juntos, em uma só voz, ler aquilo que diz a palavra do Senhor. Vamos todos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes que vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Nós somos a igreja do Senhor. E nesse sentido de sermos a igreja do Senhor, nós vamos louvar, nós vamos declarar com as nossas vozes que a tua igreja te adora. Este é o cântico deste momento, teu reino, reino sempre eterno, cheio de misericórdia. Louve ao Senhor, você aí na sua casa, solte a sua voz, cante ao nosso Deus, cante igreja do Senhor. Vamos louvar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Nós encerramos ontem a nossa jornada de oração. Iniciou no domingo passado, liberdade de joelhos. Foram 7 dias orando por temas específicos, no domingo pelo Brasil, depois oramos pelos doentes, pelos desempregados, oramos pelas famílias, pelas igrejas e nesses 2 últimos dias, ontem e sexta-feira, oramos por nós, pelos nossos pedidos, pelas aquelas pessoas que conhecemos. E nós estamos agora, neste momento, mais uma vez em oração. E você que tem algum pedido para fazer, coloque agora no chat. Pode colocar neste momento no chat que nós oraremos por estes pedidos. Você, querido irmão da Igreja Liberdade, mediante esses pedidos que forem aparecendo, já vá orando por eles. Nós teremos uma música que diz Sobrevivi, um cântico lindo. E Deus tocou no meu coração de trazer este cântico nesta noite, porque o pastor Adir, aquele pastor que estávamos orando também com suspeita de Covid, esteve internado e para a honra e glória do nome do Senhor, saiu da UTI, enfim, já está bem melhor. Ele mandou este cântico dizendo que ele sobreviveu, louvando, ele sobreviveu acreditando no poder do nosso Deus. E enquanto estamos ouvindo este cântico, eu gostaria que você também colocar-se diante do Senhor e tenha dentro de si essa certeza de que Deus está agindo. Por isso que você precisa louvar, por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando. Muitas são as dificuldades. Nós levantamos durante essa semana, oramos por várias pessoas com Covid-19.
Nós oramos por várias famílias que estão com problemas dentro dos seus lares. Nós oramos por pessoas com câncer, sofrendo de câncer. Muitos com câncer em estado bem avançado. Oramos também por jovens envolvidos com droga, com alcoolismo. Oramos por tudo isso. E é esse momento de também orarmos, de você colocar diante do Senhor a sua dificuldade. E também a sua gratidão. Além do pastor Adi, nós temos a gratidão da vida do pastor Sócrates, nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, que esteve num quadro muito grave de Covid. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, um milagre se fez e hoje ele já está bem melhor, já inclusive fora da UTI, já falou com a sua família por telefone. Momento de gratidão. Então, vamos, enquanto ouvimos esse cântico, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor o seu pedido, a sua gratidão. Oremos. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, vem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como que você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim.
Querido Deus, amado Pai, como é bom poder falar contigo, Senhor. Como é bom saber, Pai, que por maior que sejam as provações, por maior que seja, Senhor Deus, o risco que venhamos a correr, Pai, nós sobreviveremos, Pai, diante de Ti, porque confiamos em Ti, Tu és um Deus de poder que reverte qualquer situação na nossa vida, Deus. A Tua vontade sempre é melhor, sempre é suprema, Pai. E até mesmo, Senhor, nos casos em que perdemos a nossa vida, esta vida terrena, nós que temos Cristo no nosso coração, nós temos a certeza de estarmos contigo, Pai, no céu. E isso é motivo de alegria, Pai, e que nos faz sobreviver, o que nos faz, Senhor, superar todas as dificuldades, Pai. Ó Senhor, eu quero te suplicar neste momento por tantas pessoas que se encontram, Pai, enfermas, infectadas por este vírus, por esta Covid-19, Pai. Tantas pessoas que estão nos hospitais da nossa cidade, do nosso país, Senhor, sendo atendidas e outras que já estão aguardando vaga, Deus. Ó Senhor, eu te suplico misericórdia, Pai, que Tu venhas, Pai, abençoar o nosso povo para que não haja, Senhor Deus, necessidade de escolha entre qual paciente deve ser atendido, mas que todos possam ser alcançados, Senhor Deus, de forma digna para receber o tratamento nesta hora tão difícil, Senhor. Eu te peço que os respiradores que estão para chegar, os hospitais de campanhas que ainda estão sendo terminados, eles possam começar a funcionar, Senhor Deus, para que o nosso povo seja amparado, Pai, neste momento de tamanha dificuldade. E ainda peço também, Senhor Deus, pelo nosso governo, pelo governo brasileiro, ó Pai, faça com que haja entendimento, Senhor Deus, para os homens que dirigem o nosso país, que dirigem o nosso estado, os nossos municípios. Ó Senhor, tira esse espírito de confusão, espírito de corrupção, espírito de poder por poder, Senhor. Deus, tira isso do meio do povo, Senhor, do meio da nossa nação, Senhor. Ó Deus, receba também a nossa gratidão pela vida do pastor Adir, pela vida do pastor Sócrates, Senhor Deus, e de tantos outros que têm ficado curados, Senhor. Te entrego de uma maneira também, Senhor Deus, especial esses pedidos dos irmãos neste culto desta noite. Todos os pedidos que foram colocados no chat e aqueles que não foram expressos ali, mas que Tu sabes, Senhor Deus, Tu conheces. Ó Deus, vem, Senhor Deus, vem abençoar o Teu povo, Pai. Vem fazer, Senhor Deus, a Tua vontade se cumprir através de nós, Pai. Nós estamos aqui buscando a Tua face, porque cremos que Tu és o nosso Deus, Senhor Deus. Tu és o nosso poderoso Deus. E em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, já chamou a seu filho, a sua filha, seu netinho, já colocou a sua criança aí perto de você. Chegou a hora daquele momento tão esperado. E o interessante é que não são só as crianças que esperam por esse momento, tem muito adulto também esperando o momento infantil para ouvir, para ver o vídeo que temos para passar. Isso tem sido realmente uma bênção. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, tio, enfim, não importa a posição que você ocupe na sua casa, eu quero que você já pegue aí a sua Bíblia, esse texto de hoje, essa canção de hoje, que o grupo 3 Palavrinhas vai apresentar para nós. Ela está em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Você lembra qual é o texto? O que diz esse texto? Não lembra não? Então vamos assistir o vídeo e aí você vai ter que estudar este texto e vai explicar para sua criança, para o seu filhinho, para o seu netinho. Tem que explicar, porque senão não adianta. Tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Vamos lá, grupo 3 Palavrinhas. É agora. 1, 2, 3 palavrinhas! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho.
Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho no Mar da Galileia. Lembraram disso, né? Uma rede cheia de peixinho. Eu fui lá no meu tempo de infância, lembrei, eu cantava essa música na EBF. Você vê como eu sou novinho, né, meus irmãos? Bem novinho. Mas Deus é maravilhoso e a palavra do Senhor está sendo plantada no coração das nossas crianças. Leia o texto e fale com ela. Não deixe de explicar aquilo que o nosso texto tem a dizer. Convido você a agora ler de forma alternada, né, os seguintes textos: Salmo 33, versículo 4, Salmos 36, versículo 5 e também Hebreus 10, versículo de número 23. Eu lerei um primeiro texto, depois vai estar aí no programa o segundo texto que somente os irmãos lerão e eu lerei e depois leremos todos juntos. Então primeiro eu, depois só os irmãos em casa lerem em voz alta e depois todos juntos leremos o último versículo, o versículo de Hebreus 10, 23. Então vamos lá, vamos à leitura alternada. Primeiro, dirigente. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Irmãos, todos apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nosso Deus é fiel e a sua fidelidade ela é incomparável. Nada nos falta. Podemos confiar plenamente no nosso Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade, de desemprego, de escassez de recurso, de tudo que possa acontecer de mais terrível, nosso Deus nos guarda, nos livra e cuida de nós. Temos sido cuidados, Deus nos tem dado sustento, Deus tem abençoado a nossa igreja e nesse momento de dedicação de bens e vida, você tem a oportunidade também de expressar a sua fidelidade diante do Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Você, membro da igreja, você tem esse compromisso de sustento. Nós, durante este mês de abril, onde não nos reunimos fisicamente, tivemos uma queda nas nossas receitas. E isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha os planos que nós temos para a igreja, apesar das despesas terem sido reduzidas um pouco, mas isso acaba inibindo bastante aquilo que pretendemos fazer. Mas a questão maior não é a questão financeira, o valor que iremos arrecadar, mas sim a fidelidade. O que nos preocupa é a fidelidade diante do Senhor. Então você, querido irmão, membro da Igreja da Liberdade, pense nisso, pense neste relacionamento com Deus, a maneira de expressar com gratidão, com alegria, através dos seus bens, a sua devoção diante do Senhor. Deus não troca, não é uma barganha.
Por isso, meu amigo, você querendo também nos abençoar, participar também, contribuindo com a sua oferta, faça isso com alegria para o Senhor. O que eu garanto para você que tudo que é feito com esses valores é para a edificação do reino de Deus, para a glória do nosso Deus. Então, você se sentiu o desejo de cooperar, nossa conta no Banco Itaú está aqui aparecendo neste momento e você pode fazer esta contribuição, ou o seu dízimo, ou sua oferta, informe através do próprio e-mail da igreja, enfim, para que nós possamos registrar essa sua oferta. Como lhe falei, momento de gratidão também por vidas. Nesta semana, pessoas fizeram aniversário, ficaram mais velhas, a começar deste que vos fala, né? No dia 21 de abril, eu tive a oportunidade de completar mais um ano de vida. E eu glorifico a Deus. Vai precisar aparecer minha foto, vai ter que botar minha foto aqui, porque senão as pessoas não vão saber que sou eu que estou fazendo aniversário, né? Mas eu agradeço a Deus o carinho que recebi da igreja. Muito obrigado pelas ligações, pelas mensagens muito carinhosas expressas pelos irmãos. Eu agradeço muito a Deus o carinho que eu tenho recebido de cada um de vocês. E no dia 23, sexta-feira, quem fez aniversário foi o Jorge Luiz, ó, de Jorge Luiz aí, né? Chega quietinho e tal, mas é um homem abençoado, nós estamos felizes com mais um ano de vida também do Jorge Luiz. E aqui hoje, olha, especialmente tem o Theo, netinho da irmã Glória, tá aí com a sua filha, no colinho da sua mamãe, né? Então, nós agradecemos a Deus também por mais um aniversário do Theo. E caso você queira, tem algum parente, ou você mesmo fez aniversário, você que não é membro da igreja, esteja em qualquer lugar, queira participar deste momento, mande para nós a sua foto, o dia do seu aniversário nós oraremos por você, agradeceremos a Deus pela sua vida. Então, nós vamos orar ao Senhor com a irmã estará orando, agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas e logo também os nossos aniversariantes. Então, oremos com a nossa irmã. A oração que venho fazer ao Deus Altíssimo é declarar o Salmo 75, dizer que Deus é o juiz e é Ele quem firma as nossas colunas. Bendito Deus, Senhor dos céus e da terra, queremos elevar nos pensamentos a Ti e declarar que Tu és o juiz. Tu visitas cada canto da terra e olha para os seus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, lhe pedimos para amparar esta nação e trazer a cura. Peço-lhe pela vida de todas as igrejas reunidas na face da terra, e em especial pela Igreja Batista da Liberdade. E agradecendo pelas vidas do pastor Carlos Eduardo, pela vida do irmão Jorge Luiz e do irmão Theo, e pelos dízimos e ofertas que o Senhor venha suprir e amparar aos que nesses dias precisam. Pedimos que derrame bênçãos e proteção sobre a vida dos amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Irmãos, no último domingo, nós falamos sobre nossa esperança. Trabalhamos em cima do texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, onde Jeremias, né, tanto sofrimento que ele passou após aqueles seus anos de ministério e alertando o povo contra o seu pecado, a necessidade que tinham de se arrepender diante do Senhor, ele contempla com os seus próprios olhos a concretização das suas profecias. Ele vê Jerusalém sendo destruída, o templo sendo destruído, os muros que protegiam a cidade, todos sendo destruídos, a cidade santa sendo em ruínas, e aquilo provoca muita tristeza na vida do profeta. E ele, nas suas lamentações, no versículo 21, ele, quando entra num período de razão, em que as suas emoções se equilibram, ele declara que prefiro trazer à lembrança as coisas, ou trazer à memória as coisas que me dão esperança. E o que dava a esperança a Jeremias? A certeza de que o seu Deus era um Deus misericordioso, era um Deus fiel e um Deus bondoso. O povo é levado cativo lá na Babilônia, passa um período de cativeiro,
Jeremias morre, a vida segue por mais alguns anos e a promessa de Jeremias começa então a ser concluída de novo, a ser concretizada novamente. Deus começa a trabalhar no povo a promessa de destruição e a promessa de reconstrução. Deus começa a trazer o seu povo de volta. E o livro de Esdras e Neemias registram este regresso do povo de Deus. Eu gostaria de convidar você especialmente a abrir o seu livro, a sua Bíblia no livro de Neemias. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias e nós leremos o versículo 6, de 3 a 8. Porém, eu gostaria de, antes de ler esse versículo do capítulo 6, de 3 a 8, esses 5, 6 versículos, lembrar no livro de Esdras, como eu falei, se você quiser folhear a sua Bíblia, logo no capítulo 1 de Esdras, o versículo 1 diz assim, olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Pérsia era aquele que dominava sobre a vida do povo de Israel ainda na Babilônia, que Nabucodonosor foi deposto, enfim, os sucessores de Nabucodonosor, um nome grande, é um nome que não se deve botar aos nossos filhos, né? Foi deposto, enfim, o reino foi tomado, os babilônicos perderam o reino para os persas, e ali, então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, aí olha o que diz o texto, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto, e por aí vai. O decreto liberava o povo de Israel a voltar para a cidade de Jerusalém, a começar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Olha que bênção, olha porque Jeremias tinha esperança. E, no entanto, o próprio governo persa devolve os tesouros que foram retirados do templo, financia a viagem, e nesta primeira leva, comandados por Zorobabel, várias pessoas, vários israelitas voltam ali para Judá, precisamente para Jerusalém, iniciam ali aquele trabalho de reconstrução, mas desde o primeiro instante em que eles voltam para lá, eles começam a sofrer oposição, a obra foi embargada, foi uma nova remessa de exilados para lá, mas o fato é que se levantou no meio do povo inimigos que queriam impedir que isso acontecesse. Até que então, quase que paralelamente, Neemias também começa então a trabalhar mais na reconstrução do muro. Neemias ele recebe informações de pessoas que estavam lá já na cidade de Jerusalém, trabalhando por algum tempo, e quando voltam, informam a ele que o povo estava sendo humilhado, as muralhas estavam no chão, então eles estavam o tempo todo, aquele povo que se estabeleceu ao redor e até mesmo dentro da cidade, vinha afrontando o povo, e isso deixava triste, né, aquelas pessoas, da forma vulnerável que elas se encontravam ali, e Neemias ficou muito triste. Neemias era copeiro do rei. Neemias era um copeiro do rei, ele ocupava uma posição importante no reino de Artaxerxes, olha que dificuldade, Nabucodonosor, Artaxerxes, são nomes bem difíceis de serem pronunciados, mas o rei percebe no seu olhar, no olhar de Neemias, uma certa tristeza. Ao perguntar para Neemias o motivo daquela tristeza, ele abre o seu coração e diz que era em relação ao seu povo, pede ao rei autorização para ir, o rei autoriza, que Deus move o coração para que a sua promessa se cumprisse, e ele vai então para Jerusalém para promover a reconstrução daqueles muros que cercavam aquela cidade, para que aquela cidade se tornasse novamente segura. Observem só, muros físicos estavam sendo reconstruídos ali, mas não eram somente muros físicos que Deus estava reconstruindo para guardar o seu povo, eram muralhas muralhas espirituais também. Mas duas pessoas se levantaram especialmente para atrapalhar, para perturbar, para trazer intriga ao povo de Israel e para se opor de forma ferrenha
contra Neemias, contra aquela reconstrução daquele lugar. O nome deles eram Sambalate e Tobias, moradores dali daquela região, pessoas influentes, que tentaram de todas as formas impedir, incomodar e usaram até mesmo de fofoca, de coisas irreais, de falsos testemunhos para que aquela obra fosse embargada e até mesmo atentaram contra a vida de Neemias, mas não tiveram sucesso. O texto de Neemias 6, de 3 a 8, diz o seguinte, olha, Neemias respondendo a Sambalate, né, e os seus mensageiros que foram lá enviar uma pergunta, uma resposta, enfim, né, fazendo uma pergunta, querendo marcar um encontro, na verdade, com Neemias. Diz assim o texto de capítulo 6 de Neemias 3 a 8. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, olha o que estava escrito, ó, dizem entre as nações... Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Neemias, lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Vamos orar uma vez mais ao Senhor. A obra não vai parar. Oremos. Pai, nós suplicamos a presença do Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes, Senhor Deus. Abre o nosso coração como igreja do Senhor para entendermos perfeitamente aquilo que Tu tens a nos dizer. E aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que Teu Espírito Santo possa convencer nesta noite de todo o pecado, Senhor Deus, e de todo o juízo que vem sobre aqueles que não Te confessam como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mediante a crise que vivemos, sem precedentes, tem muita gente dizendo muita coisa por aí. E conforme o final do versículo 8 de Neemias 6, né, que acabamos de ler, muitas coisas do que está sendo dita é pura invenção da cabeça de quem diz. Falam, dizem muitas coisas e muitas coisas daquilo que tem sido dita é invenção de quem diz. Porém, existe um consenso que nós precisamos considerar, sem dúvida nenhuma, e esse consenso vem de de diversos especialistas, né, de vários setores, enfim, esse consenso, na verdade, refere-se de que o mundo não será mais o mesmo depois que essa pandemia passar. Especialistas de vários setores têm isto em comum pensamento de que o mundo não será o mesmo, nós sofreremos diversas mudanças. É uma nova realidade, ela será implantada nos seios das sociedades, novos costumes, novos hábitos, novas maneiras de lidar com as múltiplas facetas existentes para a nossa sobrevivência social. O jornalista Hélio Gurovitz, ele escreveu um artigo na revista Época, agora do dia 10/4, e esse artigo ele diz o seguinte, né, tratando de algumas dessas mudanças, principalmente de pequenos hábitos, olha só o que ele diz, né? A primeira constatação sobre o que vem por aí depois da pandemia é simples, acaciana até. Não dá para saber, né? Ninguém consegue
vamos dizer assim, adivinhar, vamos precisar viver isso, né? E ele continua então. São tantas as variáveis em jogo que qualquer previsão será frustrada. A única certeza é a mudança. Não apenas nos hábitos, e nada tão certo quanto mudança de hábitos. Assim como nos acostumamos ao cinto de segurança ou a gastar menos energia depois do apagão, é possível imaginar um mundo em que persistam o sabão, o álcool em gel e o distanciamento social, menos aperto de mão e beijinhos no rosto. Hábitos nossos, hábitos simples, né? Que nós não teremos mais tanta frequência e seremos influenciados por essas mudanças, e mudanças muito maiores do que imaginamos. Alguns dos costumes mais característicos dos povos latinos, né, principalmente o carioca, como nós, poderá diminuir drasticamente. Então ele já citou o álcool gel, citou o sabão, né, o aperto de mão que vai se diminuir, mas também o abraço. Vai se intensificar as comidas em casa, né? Os serviços de fast food, cada dia com entregas, com delivery, na verdade, o home office, o aumento considerável do ensino à distância, do EAD, a possível valorização dos idosos, né? O aumento do desemprego, o isolamento social, o comodismo, o conformismo, igrejas virtuais. Observem só que isso são apenas pequenas gotas de possíveis transformações boas e ruins que certamente vivenciaremos. Muitas destas mudanças ligadas, obviamente, aos recursos de internet e com aquilo que estamos fazendo através dessa ferramenta, né? Ela vai possibilitar N coisas que mudarão o nosso costume e nos isolarão e nos trarão para outros lugares. Os irmãos, para perceberem, amigos, essa mudança ela tende a ser tão grande que até mesmo os projetos, né, de residenciais que são oferecidos tanto da classe alta como para a classe menos privilegiada da nossa população, eles certamente sofrerão mudanças. Por exemplo, vai ser muito difícil você não ter um projeto agora onde seja reservado um lugar como um escritório para ali ser o home office, para aquela pessoa poder exercer a sua profissão em casa. Mas não é só profissões, né, no sentido de que requeiram escritório, mas, por exemplo, estúdio. Nós aqui, a minha casa virou praticamente um estúdio, como também a cozinha e outros segmentos da casa que se tornaram literalmente parte do profissional em si. Para os irmãos terem uma ideia, você será atendido na sua casa por um médico. Mas não é um médico que vai chegar, vai tocar a sua campainha. Não, vai ser um teleatendimento. Muitas doenças serão tratadas desta forma, com um diagnóstico pelo vídeo, pelo seu smartphone, pela sua televisão, pelo seu computador. Enfim, são mudanças que iremos sofrer, mudanças que já vinham acontecendo, porém serão aceleradas, será muito mais rápido, muito mais drástico e dramático esse processo de mudança que irá acontecer no seio da sociedade, sem levar em conta nos relacionamentos sociais, que também serão altamente afligidos. Irmãos, e aí eu pergunto, e a igreja? Como iremos sobreviver como igreja? Queridos, de imediato eu quero responder essa resposta. Ou melhor, eu quero responder essa pergunta. A igreja, olha isso, queridos, a igreja não irá sobreviver porque ela não corre risco de acabar, ela não corre risco de vida, ela já é mais do que vencedora. A vitória da igreja já está garantida, porque quem sustenta a igreja é o Senhor, ela é do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? A igreja, ela é do Senhor, independente das circunstâncias. A questão é como você se portará em relação à igreja e ser igreja neste novo tempo, neste tempo de mudança. Essa que é a grande questão. Nessa semana, na terça-feira, eu participei de um debate, de uma live, né, muito comum, promovida pela Ordem dos Pastores Batistas Cariocas,
envolvendo a escatologia, a pandemia, a igreja neste tempo de pandemia, como será isso pós-pandemia? E tínhamos ali presenças de vários representantes evangélicos ilustres, doutores, pessoas muito capacitadas. E um dos debatedores levantou a seguinte questão: será que os irmãos voltarão a frequentar os cultos dominicais e demais atividades após experimentarem o conforto do culto em suas casas? E foi debatido então esta questão ali. E confesso aos irmãos, para responder esta pergunta, orei ao Senhor e Deus me iluminou com o texto que acabamos de ler. Esse texto de reconstrução dos muros de Jerusalém, por intermédio de Esdras, por intermédio de Neemias. E eu digo para os irmãos, a obra não irá parar. A obra não irá parar. Estamos sentindo falta das nossas reuniões de culto, das conversas presenciais, dos ensaios e até das assembleias, né? Nós podemos realizar o culto em casa, isso não nos impede, não é dificuldade, nós estamos conseguindo fazer assim. Mas eu quero que os irmãos percebam, em relação ao povo de Jerusalém, mesmo com a cidade lá santa destruída, Jerusalém, mesmo com seus muros arruinados, mesmo lá no cativeiro da Babilônia, aquele povo ele continuava sendo o povo de Deus. Porém, eles estavam dispersos. Deus, então, o que ele faz para reunir o seu povo? Ele levanta homens como Esdras, como Neemias, como vários outros, para continuar o seu plano. Ele quebranta o coração de reis dominadores como Ciro, como Artaxerxes e outros. Ele levanta recursos econômicos que o povo não tinha. Ele muda o que for possível para que a sua obra não pare. Ele move o que for possível para que essa obra não pare. Nosso Deus, ele não é um Deus de um povo disperso, queridos irmãos. Ele é um Deus de um povo que ombreia lado a lado a sua obra. O cristianismo, ele é convivência presencial. O cristianismo, ele é discipulado, ele é troca de experiência, ele é crescimento mútuo. É como diz o apóstolo Paulo nos encerramentos, quando encerra as suas cartas, nas suas despedidas, ele diz, olha, cumprimentai-vos com ósculos santos. O que é isso? Beijos santos. Beijos, contato físico santo. O cristianismo, ele é comunhão, queridos. Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ele é um memorial de comunhão. Nós não temos realizado nossas ceias. Sabe por quê, queridos? Porque não tem sentido realizarmos uma ceia online, uma ceia distante, porque ceia é partir o pão. É lembrar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, entregando o seu corpo, o seu sangue e repartindo com os irmãos. Se os meus irmãos estão distantes, não tem sentido. E não é o pão, não é o vinho que faz com que eu esqueça ou que eu precise destes elementos para lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Nós pregamos uma vez na igreja sobre isso, fizemos no dia da ceia uma mesa desarrumada, não tinha nada, e quando abrimos a bandeja não tinha pão e vinho. Por quê? Porque nós não precisamos de pão e vinho para lembrarmos daquilo que Jesus fez. Mas a gente celebra sim, celebra porque é comunhão, é momento de partilhar o pão. Queridos, a obra do Senhor não dá para ser feita somente de casa. Se faz necessário estar nas ruas e principalmente nas igrejas para cultuarmos juntos, para nos capacitarmos juntos, para nos nutrirmos juntos, desenvolver estratégias juntos, discordarmos juntos, mas juntos, ombro a ombro, não cada um na sua casa. O contexto do texto diz que Neemias sai do conforto que vivia. Irmãos, isso é maravilhoso. No capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Neemias, o irmão vai encontrar isso. Ele sai do conforto que ele vivia, da sua função de copeiro do rei, dentro de um palácio, para pôr a sua vida em risco na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele deixa o conforto, ele deixa tudo e coloca a vida em risco para estar juntos dos seus irmãos naquela batalha, naquele período de luto e de reconstrução. Neemias poderia muito bem influenciar ao rei para que enviasse pessoas para fazer. Ele podia ter feito isso, mas no entanto ele foi.
Ele não quis ficar atrás lá do computador, do smartphone, da televisão, assistindo o que aconteceria. Porque atrás desses aparelhos, desses equipamentos, ele não conseguiria ver e nem sentir a necessidade real do povo. Ele não veria os pobres injustiçados pelos seus próprios irmãos mais ricos, escravizando esses homens. Ele não veria as brechas no muro quando saiu em volta da cidade com exatidão. Ele não tocaria na estrutura, nas pedras usadas para a construção do muro. É como se ficássemos em casa assistindo lá, como irmãos da Igreja Batista Liberdade, assistindo um daqueles doentes que são tratados na colônia, ali na Rodrigues Caldas, com problemas mentais, e entram lá na igreja e perguntam se tem alguma coisa, e você vai lá e oferece um cafezinho e ajuda numa pequena coisa. É como se alguém ficasse assistindo daquela maneira. É, por exemplo, aquela experiência que nós vivenciamos lá em reuniões de oração, até mesmo em ensaios, que alguém chega para pedir alguma coisa, algum recurso financeiro, e aquele irmão que não se achava preparado vai lá, começa a conversar com ele, começa a orar, ora por aquela pessoa, pede a Deus misericórdia, aquela pessoa se quebranta, e mesmo levando um pequeno recurso, ele volta à noite lá para prestar culto conosco. E os irmãos que viveram essa experiência sabem como ela é gostosa, como é agradável, e só viveram porque estavam na igreja. Ah, queridos, só sabe disso, só experimenta isso quem está na igreja. Enquanto estamos agora confortavelmente, cada um em sua casa, alguns de bermuda, outros sentados de qualquer jeito no sofá, irmãs sem maquiagem, com cabelo meio despenteado, com uma roupa não tão arrumadinha como vamos às vezes no domingo à noite. Enquanto estamos aqui na nossa casa, prestando este culto ao Senhor, vocês lembram da Luciana? Aquela moradora de rua que todas as quartas-feiras, domingos, iam lá na nossa igreja e ficava lá aquela hora, algumas horinhas dentro daquele lugar seguro, usando o nosso banheiro, tomando um pouquinho do nosso café. Aquela mulher que não acabava o culto, não tinha para onde ir, era o que a gente podia fazer naquele momento. Queridos, enquanto nós estamos aqui, ela continua na rua. Ela continua na rua, queridos, porque a igreja ela não pode estar de porta fechada, não pode. E eu quero dizer para os irmãos, a obra não vai parar. Eu não estou dizendo que não devamos aproveitar as possibilidades que o culto virtual, que a internet nos dá, não, muito pelo contrário. A Igreja Liberdade em Jacarepaguá, ela tem sido muito abençoada com este recurso. Estamos nos tornando conhecidos. Muitas pessoas estão participando conosco de momentos de culto. Hoje devemos ter aí quase 100 pessoas com a gente de todo o país, de vários lugares. Enfim, nós tivemos essa semana o Liberdade de Joelhos, encerramos ontem uma média de 40 pessoas participando durante as reuniões de oração, e isso é expressivo. Por que não usarmos, quem sabe, os quintos domingos, cada um em sua casa, fazemos um culto assim gravado, um culto do jeito que estamos fazendo, e você chama os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, reúnem ele na sua casa, porque certamente muitos deles não iriam na igreja para cultuar conosco, e ali participássemos deste momento, no final com apelo e decisões, você podendo orar, abençoar a vida desses vizinhos. Por que não? Por que não parar? Por que parar, na verdade, as lives que temos feito às terças-feiras abordando assuntos relevantes para o nosso crescimento? Por que não continuar investindo no ensino bíblico através da escola bíblica transmitida, como temos feito, que tem sido muito bom? Por que não realizarmos um programa no nosso canal de YouTube exclusivo para as crianças, para que durante a semana elas possam participar também desse programa e assistir? Por que não? Nós não devemos perder isso. O que nós não podemos jamais é deixar ser levados pelo conforto que isso traz para cada um de nós. Nós não podemos deixar ser levados por esse conforto. Irmãos, existe um grande problema, uma armadilha escondida por trás deste aparente benefício. É deixar Deus em segundo plano. É esquecer que Deus, Ele é a prioridade na nossa vida. Pode ser que você pense assim,
nesse horário, 18 horas, 18h30, eu vou assistir aquele programa que eu gosto de domingo, então eu vou receber meus amigos aqui em casa, faço um lanchinho, enfim. O culto está gravado mesmo. Depois eu assisto. Quando eu tiver um tempinho, eu assisto. Queridos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Tem Sanbalates e Tobias, lembram dos inimigos de Neemias? Que estão mandando dizer, talvez para você, assim um recado. Olha, dizem por aí que isso que ele está falando não é verdade. E aí eu quero responder para você, queridos irmãos, como Neemias respondeu: cuidado, isso é invenção da cabeça deles. Cuidado. Irmãos, nesse período de live, eu tenho tido a oportunidade de assistir algumas lives durante a semana. E algumas personalidades gospel, né, personalidades evangélicas, elas atraem muita gente. O pastor Cláudio Duarte, inclusive, tem live dele que tem ali mais de 15 mil pessoas, 12 mil pessoas diariamente tratando de determinados assuntos assim. E isso é um perigo, assim, perdão, não a questão do perigo, ele traz coisas muito interessantes, mas observem, irmãos, esses 12, 13 mil irmãos ali ouvindo no conforto do seu lar aquilo que é edificante, sim, algumas coisas interessantes, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso muitas vezes se torna entretenimento, diversão, e não pode assim. Na semana passada, a cantora Aline Barros realizou uma live na sua casa, junto com seu esposo, seus filhos, patrocinada, um evento patrocinado, que tinha uma motivação legal, uma motivação justa, enfim. Mas, queridos, foi falado durante a live de que já tinham quase 2 milhões de pessoas. Mas se atingisse ali 2 milhões de pessoas, a Aline Barros iria mergulhar na piscina de roupa e tudo. Queridos, qual o sentido disso? Parem só para pensar, meus irmãos. Qual é o sentido disso? É entretenimento, queridos. E a igreja do Senhor não é um lugar de entretenimento, cara. A igreja do Senhor é lugar de compromisso, de vidas dedicadas. Não falo isso em crítica a Aline Barros, vejo uma pessoa realmente ungida pelo Senhor, apenas naquela atividade acontece aquilo. Mas observem, irmãos, eu estou usando esse exemplo para que você pense nisso, nesta nova realidade, desses novos costumes e entenda que igreja não é entretenimento. Igreja é lugar de adoração, de buscar verdadeiramente a presença do Senhor e de levar o Evangelho de Cristo Jesus. Não há problema em você assistir lives, não há dificuldade nenhuma, mas cuidado com aquilo que você ouve. Queridos, porque tudo isso, essa parte de tecnologia que Deus está nos permitindo, este tempo que Ele está nos permitindo ficar em casa e aprender mais sobre isso, tudo isso que Ele permite faz parte da obra. Ela não se resume toda a obra nisso. Nós não podemos pensar que a igreja de hoje em diante ela será assim. O capítulo 3 de Neemias, um pouquinho antes do texto que lemos, mostra o trabalho de reconstruindo o muro sendo realizado. Irmãos, as partes foram divididas entre as famílias e a família fazia cada parte, cada movimento ali. Ela construía, ela usava da sua especialidade, dos recursos que ela tinha e a obra ia em cima, crescendo, continuando, cada um fazendo a sua parte, a parte de um todo, para que o muro fosse reconstruído. Cada um fez um pouco. E o objetivo de Neemias era fazer realmente com que os muros fossem reconstruídos. Muros que haviam sido derrubados por Nabucodonosor, como falamos. Por que derrubados? Fruto do pecado, do afastamento do povo diante do Senhor. Nós pregamos domingo passado, repito, sobre Jeremias, sobre a sua esperança. Ele profetizou e viu o cumprimento da sua profecia e sofreu muito por isso. Mas agora, no tempo de Neemias, esse texto, essa profecia começa a se cumprir. Então vemos Neemias, mais uma vez, em Neemias, as profecias se cumprindo e confirmando que Jeremias tinha razão, porque ele poderia ter esperança no Deus que é misericordioso, que é fiel e que é bom. Um Deus justo,
Os muros precisavam ser reconstruídos para que o povo de Deus estivesse seguro, separado dos demais povos da terra. O muro representava isso. O muro físico dava aos moradores daquele lugar a segurança, a garantia de que não seriam surpreendidos pelo inimigo a qualquer momento. Mas é interessante que o povo de Deus também estava reerguendo um outro muro, que é o muro espiritual. Não é somente o muro físico que precisava ser reerguido, mas também o muro espiritual. No capítulo 10 de Esdras, no livro anterior, relata a história desta retomada de Jerusalém, daquelas pessoas que foram primeiramente, como já havia dito no início da mensagem, mas relata neste capítulo 10 um episódio muito triste, porque este povo que foi primeiro, o que eles fizeram? Eles se misturaram com os povos da terra dali, se casaram, constituíram famílias. Entendam, o povo santo se misturou, a semente santa se contaminou, e isso não podia acontecer. Deus não queria que fosse daquela forma. E isto realmente entristeceu muito a Esdras naquela época, que chorou, e eles tiveram que tomar a decisão de mandar aquelas pessoas embora para que os muros espirituais fossem reconstruídos, começassem a ser reconstruídos, porque o povo de Deus, ele não pode se contaminar com as coisas que não sejam do caráter do seu Deus, e o seu Deus, ele é santo. Eu quero que vocês observem o seguinte, queridos. Os muros de Jerusalém, os muros físicos foram destruídos por Nabucodonosor. Porém, os muros espirituais foram dia a dia sendo retirados tijolos, grãozinhos de areia que formavam aquele muro, até que um dia ele viesse ruir completamente. O muro físico foi guerra, o muro espiritual foi também guerra. Mas Satanás persuadindo dia a dia. Costumes que não podem ser misturados com os costumes do povo de Deus. Queridos, essa semana, se eu não me engano, sexta ou ontem mesmo, não tenho certeza, a cantora Anitta, a Anitta que a gente tanto ouve falar, fez uma live somente cantando músicas gospel, músicas evangélicas. Entendam, queridos. Não se trata de ser puritano, não se trata de ser tradicional, queridos. Não se trata disso. Se trata de santidade. Se trata do caráter de Deus. E Deus não se mistura com aquilo que não é santo. E existem muitos sambalates, existem muitos Tobias, dizendo que dizem por aí de que isso que eu estou falando não tem nada a ver. Mas eu vou responder mais uma vez como Neemias. Isso é invenção da cabeça deles. Cuidado. Eu concordo plenamente que o mundo não será mais o mesmo, como os especialistas dizem. E a igreja do Senhor também não. Sabe por quê? Porque ela será avivada. Os muros espirituais estão sendo reerguidos. Deus está convocando a igreja para reconstruir os seus muros espirituais, para expulsar do meio dela tudo que desagrada ao Senhor, para que ela seja um referencial de misericórdia, de justiça, de bondade e principalmente de salvação no meio desta sociedade corrompida pelo pecado. Ah, queridos, eu caminho para o final desta mensagem e durante a mensagem eu fiz duas perguntas. Uma primeira que respondi e vou novamente perguntar e responder, que diz: e a igreja? Como iremos sobreviver? Respondo novamente com toda a alegria no meu coração. A igreja não irá sobreviver porque ela não corre risco de acabar. Ela não corre risco de vida, ela já é mais do que vencedora. A vitória da igreja já está garantida e quem sustenta a igreja é o Senhor, ela é do Senhor. A segunda questão, que é mais complicada. A questão é como você, como eu, iremos nos portar em relação à igreja e ser igreja neste novo tempo, nestes novos costumes.
Você poderá escolher entre ser um telespectador, um internauta, até mesmo contribuindo financeiramente com o seu aplicativo, fazendo já transferência automática, sem sair de casa, no conforto do seu sofá, para que mais pessoas ouçam o Evangelho através da sua contribuição e da igreja se equipando para isso. Você pode ser isso, ou você pode ser alguém disposto a carregar pedra para que os muros espirituais sejam reconstruídos, lado a lado com o seu irmão. Você pode ser alguém que aplauda e se emocione até mesmo com as ações bondosas vistas durante os cultos transmitidos. Ou você pode ser alguém que se coloca ou coloca a vida em risco para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Você pode ser alguém que confortavelmente usa a tecnologia para mandar uma mensagem de aplicativo, dizendo para uma pessoa que está sofrendo, passando por necessidade, passando por um luto, comovida com a dor dela, dizendo: eu estou comovido com você, passando por esse aplicativo. Ou você pode ser alguém que vai ao encontro desta pessoa e abraça ela e diz para ela: eu estou aqui, pode contar comigo. Conta comigo porque eu estou aqui do seu lado. Irmãos, amigos, Deus está permitindo este novo tempo, com novos costumes, para que os muros possam ser reconstruídos, para que os muros da santidade possam ser reconstruídos, os muros espirituais sejam reconstruídos. E eu quero pedir a você, como também reconstrutor deste muro, vejam as brechas que possam estar abertas, que você possa estar possibilitando para que o inimigo tenha acesso e venha destruir, tentar destruir a igreja do Senhor. Veja isso, analise quais brechas você tem dado. E se existem brechas, feche. Feche agora, porque esse é o tempo. Ah, queridos irmãos, queridos amigos, não dá para ser igreja virtual. A igreja de Cristo só tem uma opção, a opção de ser real, ser presencial. Essa é a opção da igreja. E eu quero convidar você, amigo que ainda não teve um encontro com Jesus, venha fazer parte desta igreja real do Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Declare com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida nesta noite. Não perca esta oportunidade de conhecer, de receber no seu coração esse Deus que é misericordioso, fiel e bondoso. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu lar, Ele quer entrar na sua casa. Ele quer construir muralhas espirituais à sua volta. Você precisa, mas cuidado com Sambalate e Tobias. Talvez eles estejam falando assim, dizem por aí que você não precisa de Jesus. E eu respondo mais uma vez como Neemias, isso é coisa da cabeça deles. Você precisa de Jesus. Irmãos, pode mudar o mundo quantas vezes for, mas a obra do Senhor, ela nunca vai parar. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por pertencer à tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, por saber, Senhor, que por maiores que sejam as mudanças que possam acontecer, a tua obra nunca vai parar, Senhor, porque a igreja é tua, Pai. Tu és o cabeça da igreja e esta igreja tem a sua vitória garantida já, que nos é concedida por Cristo Jesus, que venceu a morte. E nós temos a eternidade garantida. Ó Deus, que bênção é pertencer da igreja do Senhor. Não permita, Senhor, que o comodismo, que o conformismo venha a habitar em nossos corações. Não, Senhor.
Nos ajude a ser igreja que ombreia lado a lado, irmãos um ao lado do outro, indo ao encontro do mundo, Senhor, levantando as muralhas, os muros espirituais, Senhor, para que costumes mundanos não invadam, Senhor Deus, o povo que precisa ser santo, Senhor. Nos ajude a ser santo. Não nos permita, Pai, que esses novos costumes, Senhor Deus, esses novos hábitos, estas mudanças que estão acontecendo, venham, Senhor Deus, nos afastar de Ti. Nos abram os nossos olhos para que vejamos as brechas no muro, Senhor Deus. E nós não sejamos influenciados, Senhor, por aqueles que dizem por aí, Senhor. Nós não podemos dar ouvido àquilo que dizem por aí. Nós precisamos dar ouvido àquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, a sermos cada dia mais fiéis, leais à Tua palavra, Deus. E se nesta noite algum irmão, algum amigo entregou a sua vida a Jesus, quis receber no seu coração esse Deus maravilhoso, esse Deus de misericórdia, de fidelidade e de bondade, ó Senhor, que esta experiência seja inesquecível na vida dessas pessoas, ó Pai. E mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que Tu tens feito em nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, chegamos ao final de mais um culto e estamos felizes por tê-lo aqui conosco. Esperamos que Deus abençoe grandemente a sua semana, que você viva uma semana de paz na presença do Senhor. Eu queria voltar uma vez mais pedir a sua ajuda quanto à assinatura do nosso canal de YouTube, inscrição. Pega e compartilha o nosso canal, pede para o pessoal da sua rede social para se inscreverem no nosso canal. Nós precisamos atingir as 1000 assinaturas. Faltam praticamente 400. Estamos 60% da reconstrução deste muro, desse objetivo. E contamos com a sua ajuda para atingirmos, porque nos ajudará na sequência do nosso trabalho, naquilo que pretendemos fazer, usando esta ferramenta, esta parte, né, do projeto daquilo que Deus tem como Igreja do Senhor para nós ali na Liberdade. Então, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Nós oraremos uma vez mais ao Senhor, farei a bênção apostólica e em seguida nós ouviremos um prelúdio muito simples, mostrando que nós não precisamos complicar demais. A Igreja do Senhor sempre será igreja, simples ou sofisticada. Ela é do Senhor. O prelúdio diz a Igreja de Cristo. Assista até o final. Este prelúdio eu tenho certeza de que edificará muito a sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, ao terminar mais este domingo, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui. Desde a escola bíblica dominical, na parte da manhã, onde estudamos ali sobre os dons, a especificidade de cada dom e aquilo que podemos e identificamos, Senhor Deus, dentro de nós como um possível dom. Nos ajude a trabalhar isto, para que através deste dom nós possamos glorificar o Teu nome, edificar, Senhor Deus, a Tua igreja e fortalecer, reconstruir os muros espirituais. Ó Senhor, nos abençoe, nos dê essa bênção, Senhor, através dos dons. Agora te suplicamos também uma semana de paz, Senhor Deus, uma semana de livramento. Tantas pessoas estão sendo, Senhor Deus, acometidas da Covid-19 e eu quero te suplicar, Senhor Deus, protege o Teu povo, Pai. Protege cada um irmão que está conosco neste momento de comunhão, de culto, para que eles não sejam infectados, Senhor Deus. E se algum deles, Senhor, já veio contrair essa doença, te suplico que em nome de Jesus Tu venhas curá-lo, Pai. Ó Deus, ouve a oração. E se algum de nós tiver, algum dos nossos ouvintes, passando qualquer que seja a necessidade, vem com a Tua providência também, meu Pai. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam, Senhor, com a Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá, com nossos amigos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Tu voltes no fim de todas as coisas. E o povo de Deus diz amém. Queridos, uma boa noite, uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você. Amém. Vem, Senhor.
dia, com muito amor, com sangue eu comprei. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Não estou sozinho nesta caminhada. Tenho um companheiro comigo na estrada. Estamos pertinho da nova morada. Jesus vem encontrar nas nuvens de glória sua noiva amada. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Esta igreja é pura, ela não se mistura, tem o caminho certo. Ela está segura, também tem orgulho por ter um profeta. Está sempre em oração com todos os irmãos, o mal ela vence. O noivo vem vindo, a noiva subindo, vai ter casamento. Igreja de Cristo, você é vencedora. O noivo é o rei e você também tem a sua coroa. Vamos, irmãos, preparar para nós irmos ao céu, porque Jesus prometeu que vai levar os fiéis. Vamos embora daqui para um lugar de amor, pra Nova Jerusalém, juntos com o Senhor.